Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu, Felipe Seriacopi, integrante da Palavras Projetos Editoriais, vou apresentar o podcast de hoje ao lado de Cândido Grangeiro e de Leandro Bernardo. Olá, Cândido, tudo bem? Oi, Felipe, tudo tranquilo? Tudo tranquilo com você, Elias, Leandro, Juliana, tudo bem? E tudo bem com os ouvintes? E com você, Leandro, tudo certo? Olá, pessoal. Oi, Felipe, Cândido. Tudo bem? Tudo certo por aqui? Bom, hoje temos duas presenças especiais aqui conosco. Um deles é o Elias Evangelista Gomes, professor de Sociologia na Universidade Federal de Alfenas, e é mestre em doutor em Educação pela USP também. Olá, Elias, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa interessante para todo mundo. Nossa segunda convidada é a Juliana Facanali, professora de Matemática na Rede Particular de Educação Básica, com mestrado em Educação Matemática e licenciatura em Matemática, ambos pela Unicamp. Olá, Juliana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Felipe, oi, Leandro, muito obrigada pelo convite para participar desse podcast. Obrigado, Cândido, pela oportunidade de participar desse projeto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero poder colaborar com essa conversa. Bom, para os nossos ouvintes ainda que não conhecem os dois, ambos são autores da obra Palavras de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em Diálogo com a Matemática. E acho que até acaba sendo interessante porque acaba juntando, né, ciências humanas e matemática, que muitas vezes é visto como áreas bem distintas, né? E para começar, assim, a conversa, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem quem são vocês, um pouco da trajetória, para a gente poder engrenar de vez na nossa conversa, por favor. Pode começar com você, Elias, por favor. Então, eu sou sociólogo de formação em ciências sociais, como vocês falaram, e atualmente trabalho na formação de professores na Unifal, a Universidade Federal de Alfenas, aqui no sul de Minas. Eu atuo com as disciplinas de Sociologia da Educação, Estágio, Ensino Médio, Análise de Práticas, mas antes disso eu trabalhei na Educação Popular, no Ensino Médio, fui professor das 4 disciplinas das ciências humanas, filosofia, geografia, história e sociologia, principalmente sociologia. Minhas pesquisas, elas enfocam os estudos sobre socialização, política, religião, educação e cultura. E acho que o convite para escrever essa obra veio dessa experiência de estar no dia a dia fazendo o crochê da universidade com a escola, né, esse diálogo tão importante entre conhecimento acadêmico e conhecimento escolar. Legal. E um pouco também sobre você, Juliana, pode compartilhar aqui com a gente? Eu sou professora de matemática do ensino básico há mais de 2 décadas, sou formada pela Unicamp. Nessa mesma universidade eu defendi meu mestrado sobre investigações matemáticas na sala de aula. Iniciei meu doutorado inconcluso sobre a complexidade da docência na contemporaneidade. Nunca pensei que eu ia ser professora. Eu queria ser jornalista, escritora, arquiteta, mas acabei ingressando meio que por acaso na faculdade de matemática. Sempre fui aluna de escola pública e quando terminei o ensino médio, técnico em edificações, trabalhava como desenhista de arquitetura e fui fazer o vestibular para ver como é que era. Naquela época não tinha esse negócio de treineiro. E falei, vou escolher aí um curso com o qual eu tenha alguma identificação. Escolhi licenciatura de matemática noturno e quando eu vi, passei. Me vi ali assustada com a matemática que estava sendo ensinada ali, que não tinha nada a ver com a matemática que eu tinha estudado até então, mas muito desafiada em entender como essa matemática se relacionava com a matemática que eu ia ensinar na escola. E, ao mesmo tempo, também encantada com a sala de aula, com as teorias educacionais, com o ensino, com a aprendizagem, com aquela coisa viva da sala de aula e me entreguei a essa carreira. Por muitos anos eu integrei um grupo de pesquisa na Faculdade de Educação da Unicamp, era chamado Grupo de Sábado,
Esse apelido era pelo fato de ser a data, né, das nossas reuniões para viabilizar a participação dos professores, e a gente procurava ali colocar em diálogo, né, a teoria, a prática, a academia e os professores, mas o ponto de partida era sempre a prática de sala de aula dos professores, né, a produção de conhecimento por parte dos professores, e era uma oportunidade para que os professores contassem as histórias da sala de aula, escrevessem sobre essas histórias e produzissem conhecimento a partir daí. E foi por isso que eu aceitei o desafio de participar desse projeto, para ter essa oportunidade, né, de uma outra forma de continuar articulando, né, os conhecimentos teóricos e práticos, mas para poder fazer isso do ponto de vista do professor, que está em sala de aula, possibilitando a ele que ele possa construir esse livro, essa obra, junto com seus alunos, levando em conta a realidade da sua escola, da sua região, da sua sala de aula. Então, é um grande desafio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, tem o novo ensino médio e tem a ABNCC, né, que vem mudar radicalmente esse segmento, né? Esse segmento é um segmento que sempre teve pautado por uma grande evasão escolar, né? E também por uma perda de aprendizagem dos estudantes, quer dizer, eles acabam sendo, o ensino médio acaba tendo uma questão mesmo de uma pequena atratividade para esses estudantes, né? Então, as reformas e a BNCC, elas têm um pouco a intenção de enfrentar esses problemas que estão colocados, né? O que a BNCC e o novo ensino médio têm impactado na vida de vocês, nessa vida profissional, né? Quer dizer, o Elias, como professor universitário, focado nessa formação de docentes, de uma certa forma, né? E a Juliana na sala de aula, né? Lidando diretamente com os estudantes e com esses novos currículos, etc., né? Vocês podem dizer para a gente um pouco a respeito disso? Ô Cândido, a BNCC ela é parte de uma mudança mais geral que está se tentando fazer na educação brasileira, do currículo, né? E no caso do ensino médio, especificamente, uma reestruturação mesmo, né, das condições de organização do ensino médio no país. Então, eu vejo assim, um dos maiores desafios é essa tensão entre área e especialidade, né? Área de ciências humanas, especialidade, cada disciplina. Eu entendo que ciências humanas é um ponto de encontro, né? E esse ponto de encontro é uma fronteira, né? Na fronteira a gente vê as nossas possibilidades de diálogo, as nossas diferenças, né? Então, eu vejo muito essa tensão, né, sobre a existência de disciplinas específicas, ou se vai virar área de ciências humanas, o próprio livro didático, né, também indo por esse caminho, mas eu acho que, eu tenho até falado, assim, a gente precisa combater a fake news da saída das disciplinas. Sociologia, filosofia, geografia, história continuam no currículo, com os professores específicos. E aí é necessário, evidentemente, do ponto de vista das lutas da educação, lutar para que as disciplinas permaneçam, né? Então, eu vejo muito essa tensão, mas que a gente precisa estar atento para que, né, a gente não se dilua em algo que não existe na prática, não existe uma disciplina de ciências humanas, o que existe são as disciplinas específicas, mas existe a necessidade também da gente se encontrar, da gente dialogar, de construir junto práticas educativas. E nesse sentido, a gente pensou num trabalho, a concepção, a organização desse trabalho, dessa obra, a gente resistiu ao caminho de escolher um tema, um conceito e apresentar simplesmente as contribuições das várias disciplinas. Na verdade, a gente tentou seguir um caminho diferente. A gente tentou resistir a essa ideia de abordar um mesmo tema sob distintos pontos de vista, rompendo um pouco com a ideia de que cada disciplina dá a sua contribuição
e o aluno depois relaciona tudo isso e transforma isso num conhecimento único. A gente tentou ir por um outro caminho. O caminho percorrido foi de buscar temas atuais que interessassem ao mesmo tempo a sociedade, ao jovem, com conceitos comuns entre as diversas disciplinas que continuam existindo, mas procuramos a partir de problemas, colocar problemas para o estudante, problemas a serem resolvidos, perguntas a serem respondidas, hipóteses que eles têm a respeito desses problemas, dessas perguntas, desses temas, para serem testadas. E o ponto de partida foi sempre, em todas as propostas, o conhecimento prévio do estudante e o incentivo a um movimento de busca por parte desse estudante de elementos que contribuam para a solução desse problema, para responder essas questões, para testar essas hipóteses. Então, para dar um exemplo, a pesquisa estatística, conceitos como média, moda, margem de erro, confiabilidade, eles são usados em estudos da matemática, da estatística e das ciências humanas e sociais em geral, mas eles são vistos dentro de temas como educação, eleição, representatividade. E os significados desses conceitos, eles são construídos a partir dos sentidos atribuídos pelos diferentes atores, pelos sociólogos, pelos geógrafos, pelos filósofos, pelos matemáticos, pelos estatísticos, pelos estudantes, pelos professores, todos aqueles que mexem com esse, que fazem uso desse conhecimento. O conhecimento é vivo, ele não é de uma área específica. Para um matemático, por exemplo, um fato, devido à sua baixa probabilidade, ele é tratado como matematicamente improvável. Por um estatístico, ele é visto como estatisticamente impossível. Então, essas leituras, elas são das especificidades de cada disciplina, do uso que cada área do conhecimento faz do mesmo conhecimento, que não pertence a nenhuma delas. É essa ideia que a gente usa para trabalhar com a Base Nacional Curricular, com a nova base, com o novo ensino médio. Juliana, conta para a gente um pouco da escola que você dá aula. É uma espécie de cooperativa, né? Se eu estou correto, né? E como que tem sido essa dinâmica, tanto na pandemia quanto com essa questão do novo ensino médio? A escola que eu trabalho é uma escola comunitária, ela é administrada por pais voluntários, que são eleitos de 2 em 2 anos, ela tem um corpo de funcionários, diretores, professores, coordenadores, funcionários contratados, mas que são também sócios, assim como todos os pais e todos os funcionários. Então, nós administramos essa escola em conjunto, né, decidindo democraticamente sobre os rumos, inclusive em tempos de pandemia, né, enfim. E o desafio que desabou sobre a gente na escola é o mesmo desafio que desabou sobre todos os professores de todas as escolas, como fazer esse ensino, essa educação acontecer nessa nova realidade que está aí colocada. A princípio, totalmente à distância, num segundo momento, de forma que está sendo chamada de híbrida, aí, que mistura alunos que estão presencialmente na sala de aula, com outros que estão nas suas casas, muitas vezes num esquema de rodízio. A gente não tem todos os dias os mesmos alunos na sala de aula e os mesmos alunos no modelo online. E como que a gente faz para construir uma prática pedagógica que tenha significado dentro dessa realidade. Então, não é só uma questão de adaptar o currículo, a estrutura curricular da escola, por áreas de conhecimento, por disciplinas obrigatórias ou disciplinas que o aluno vai poder escolher aí nesse itinerário formativo,
não se trata apenas de uma questão estrutural, mas de uma questão de concepção, de paradigma educacional. Então, acho que o grande desafio não é reformar o currículo, nem reformar a estrutura curricular. O grande desafio é reformar o paradigma educacional, que quando esse paradigma educacional ele é transformado dentro de cada um, a estrutura educacional e o currículo, ele vem junto, mas é importante que as duas coisas aconteçam, mas acho que na nossa escola a gente tem essa preocupação de fazer uma mudança de pensamento primeiro, mesmo que ao mesmo tempo que essas mudanças curriculares e estruturais vão caminhando. A Juliana estava falando aí um pouco desse desafio de trabalhar nesse momento, né, híbrido, online, e eu trabalho com estágio. A gente tem projetos, programas junto com as escolas, né? E aqui na Unifal, por exemplo, os professores das escolas participam dos nossos encontros na universidade. E a gente tem observado, né, nesse diálogo com os professores do estágio, que a BNCC já está chegando na escola, né? Tem o desafio de escolher os livros didáticos e também tem o desafio de implementar o conteúdo, né, que vem da BNCC e também agora dos currículos de referência dos estados que estão sendo homologados. Então, eu acho que esse momento de desafio aí, né, dessas mudanças, a gente também precisa olhar para o que a gente já vinha fazendo antes, né, para a gente não se perder enquanto disciplinas. A gente já tinha uma tradição, a gente dá continuidade a vários temas que são significativos para a aprendizagem na escola, mas a gente vai precisar também fazer novas combinações, né? Uma delas é esse diálogo entre as disciplinas. Então, esse diálogo entre matemática e ciências humanas, eu acho que é uma nova proposta de vivência escolar que não tem a ver só com o conteúdo, mas também com as relações que os professores vão estabelecendo, os diálogos que eles vão estabelecendo dentro da escola. Eu acho que isso é muito bom. Aí também, por outro lado, a gente tem que exigir melhores condições de trabalho para que os professores de fato possam se encontrar na escola, possam construir essas propostas junto. Mas, de início, eu acho que a gente precisa avaliar como algo importante, relevante para a educação. Complementando a fala do Elias, com relação à base curricular, ao novo ensino médio, esse diálogo entre as disciplinas, né? A gente sabe que disciplina não dialoga. Quem dialoga são as pessoas. Professores é que são as pessoas, são os professores é que vão fazer essa mudança. O professor é a base. Essa obra é apenas uma obra. Ela vai tomar vida quando cada professor se apropriar dela e fizer dessa obra aquilo que ele considerar melhor em diálogo com seus pares, levando em conta a realidade da sua sala de aula, da sua região. Essa nova organização, ela não precisa ser vista como uma amarra, ela pode ser vista como uma liberdade a mais, na verdade, porque ela valoriza o conhecimento específico do professor. Ela só pode ser feita se o professor utilizar o seu conhecimento específico. Sobre isso, né, a capa do livro, ela mostra uma tessitura e ela exemplifica bem a forma como a gente entende conhecimento, como complexo, mas não complexo no sentido de complicado, no sentido original do termo, daquilo que é tecido junto. Então, as disciplinas, elas têm que se ver tecidas juntas, elas não deixam de existir, elas só existem juntas e não separadas, elas continuam existindo. Deixa eu contar para vocês sobre a capa do livro, né, que a Juliana acabou de falar. Quando veio um conjunto de fotografias, de imagens para que a gente pudesse escolher, eu vi esse balaio, esse cesto,
E aí fiquei pensando assim, como daria para escolher ele, né? Se ele ia combinar mesmo com a capa do livro. Se ia ficar bonito, evidentemente, mas porque ele expressava muito do espírito do que a gente estava trabalhando no livro, né? É, fazer uma cestaria é promover enlaçamentos, né? Sobreposições, ligações, cortes, recortes, junções. Então, esse cesto representava muito esse diálogo que a gente quis fazer, né? Pensando nessa integração, nesse enlace, eu queria saber, baseado também em tudo que a gente já falou até agora, queria saber mais especificamente em cada, tanto disciplina quanto área do conhecimento, como essa junção entre ciências humanas e matemática contribui para amplificar esse ensino, essa aprendizagem. Aí, queria saber, pode ser primeiro a Juliana, como que no componente de matemática, essa união com as ciências humanas pode potencializar a todas as possibilidades que a matemática tem. E assim, não é que o professor de matemática vai ter que dar aula de história e de geografia com esse livro, mas como que essa junção com as ciências humanas vai contribuir para o ensino de matemática? Olha, essa obra ela está repleta de exemplos e de temas que as ciências humanas e a matemática, elas dividem conceitos, vamos pensar assim. A princípio, vamos falar de um conteúdo mais geral, tratamento da informação. Gráficos, infográficos, tabelas, taxas, razões, proporções, percentuais, são conteúdos ditos matemáticos, mas que integram o corpo de conhecimento necessário para a compreensão de questões caras às ciências humanas e sociais aplicadas. Tais conceitos, eles são ressignificados nesse uso, no uso pelas ciências humanas e sociais, e eles retornam para a matemática ampliados a partir desses novos sentidos atribuídos por essas pessoas que estão usando esses conhecimentos num contexto muito diferente do contexto em que eles foram criados ou ao qual eles pertencem. É o rompimento dessas caixinhas disciplinares nas quais por muito tempo esses conceitos eles ficaram guardados com a boa intenção de organizar. Os conceitos eles não têm dono, eles não pertencem a uma disciplina, eles são construídos e sempre foram construídos por todos os atores sociais aí, e também pelos professores e pelos estudantes. Então, é nesse sentido que a gente acha que matemática e ciências humanas estão ali o tempo todo conversando. Para dar outros exemplos, escolhidos só porque eles estão na obra e eles estão em alta aí nas discussões, nas redes sociais, na mídia, na nossa realidade de hoje. Imposto de renda e tributos em geral, inflação, programas sociais de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, em discussões sobre trabalho e emprego, empreendedorismo, desemprego, precarização do trabalho, em discussões sobre sistema eleitoral, participação política na internet, pesquisas de opinião, abandono escolar, financiamento educacional, ações afirmativas. Então, todos esses são temas que a matemática consegue muito bem se colocar, ao mesmo tempo que as ciências humanas e sociais. E os conhecimentos dessas duas áreas de conhecimento, elas são necessárias para que essa discussão possa acontecer de maneira consistente. Nenhuma das duas áreas consegue fazer isso sozinho. Elias, você quer complementar? E aí, pensando no papel do professor de ciências humanas, ou no professor de sociologia, de história, de geografia, enfim, você falou que deu aula de todas essas disciplinas, como que você vê a participação desse professor nesse conjunto, nesse debate? Leandro, então, o que a gente fez foi muito baseado na nossa experiência como professores do ensino médio, como professores que atuam na formação de professores,
Então, escolher essas 4 grandes temáticas, economia, mundo do trabalho, política e educação, perpassava a fazer um livro que pudesse interessar estudantes do Rio Grande do Sul a Roraima, da Paraíba ao Acre, de maneira em que os professores de ciências humanas pudessem trazer as suas reflexões, e que são reflexões que na ciência já tendem a caminhar juntas, né? Quando a gente pensa a questão da economia, a sociologia, a história, a filosofia, a geografia, já trabalham e trabalhavam com essas temáticas antes, né? Os estudos sobre formação econômica do Brasil, né, são históricos, são clássicos, né? Então, a gente pensar a economia era algo que era mais visível, mas a gente também trouxe a questão do mundo do trabalho, porque o jovem que está no ensino médio ou está trabalhando já, ou está procurando trabalho, ou tem como perspectiva de futuro trabalhar. Então, conhecer o mundo do trabalho por dentro, a legislação trabalhista, a história do trabalho no Brasil, as condições de trabalho, a precarização, tudo era muito importante para esse jovem, né? A questão da política, as pessoas falam sobre fake news, sobre a qualidade do voto no Brasil, né? Os avanços, retrocessos, mas é importante que a gente trabalhe essas temáticas com os jovens, para que eles compreendam o sistema político, eleitoral, a questão da representatividade, a interseccionalidade, as desigualdades no universo da política por dentro, né? Então, aí a gente também possibilita que os professores das ciências humanas se encontrem. E aí a educação, acho que é um grande diferencial desse livro, porque é o seguinte, a gente, para se libertar, precisa saber quais são os mecanismos de dominação. Então, pensar o sistema educacional brasileiro é muito importante para se pensar uma educação libertadora. E aí, por outro lado, é pensar também a educação como futuro, né? Ela é presente, né? É preciso conhecer o sistema no qual eles estão inseridos, mas conhecer também as perspectivas de futuro através da educação. Então, essa estudante provavelmente vai utilizar as políticas de cotas, as ações afirmativas nas universidades. Então, conhecer esse sistema também é importantíssimo para que ele saiba por onde caminhar, né? Então, eu vejo esse livro muito numa perspectiva de garantia de direitos. Pensar o conhecimento para libertar o sujeito, para que o sujeito saiba por onde ele está caminhando, e quais são os direitos, quais são as possibilidades, os desafios, para que ele possa construir perspectivas de alteração, de mudança social, né? Então, eu acho que professores e estudantes podem utilizar esse livro nessa perspectiva de encontro, dessa vivência entre conhecimentos e sujeitos, mas, principalmente, o que fazer com esse conhecimento, né? Acho que é nessa perspectiva que a gente trabalhou. Um conhecimento que faça sentido. Quando eu era criança, eu ia numa biblioteca, e antes da gente poder brincar na biblioteca, porque tinha várias possibilidades de brincar na biblioteca, a gente tinha que fazer algum momento de leitura, né? E um dia eu peguei O Homem que Calculava, e eu adorei o livro, né? É um livro que, de fato, marcou muito a minha infância e a minha trajetória como leitor mesmo, né? E eu adorava aquele sujeito que transformava todo o mundo dele, transformava em números, né? Então, ele resolvia problemas, colocava problemas, era uma coisa fantástica, aquilo me fascinava enormemente, né? E a minha trajetória escolar, de uma certa maneira, lá nos anos 70, foi me afastando da matemática. E eu vejo nesse diálogo, né, entre matemática e ciências humanas, eu vejo uma possibilidade mesmo de resgatar essa proximidade, né? Quais são as dificuldades que o professor vai ter para usar esse livro em sala de aula e como que ele pode superar as dificuldades desse uso desse material, pensando nisso, assim, de fazer tanto aquele que gosta de ciências humanas passar a gostar de matemática, se envolver com a matemática, e ao contrário, aquele que gosta de matemática também se envolver e gostar de ciências humanas. É um desafio grande,
porque a gente não sabe como esse professor vai usar, a gente não sabe se um professor vai tomar esse livro como linha base para suas aulas e outros professores vão complementando com as suas contribuições, ou se uma temática vai ser elegida para ser trabalhada aquele mês, aquele bimestre, aquele trimestre, uma unidade ou um capítulo, e todos os professores vão ao mesmo tempo se debruçar sobre elas em suas aulas. Então, a gente propõe vários caminhos. E o desafio grande é decidir junto como vai ser feito isso. E a liberdade grande é que o livro não vai estar dizendo para você faça assim ou faça assado, escolha o caminho que melhor se adequa para a sua região, para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua classe, para o conjunto de professores daquela escola, e decidindo juntos como vocês vão fazer, a obra ela se adequa a isso. Porque a obra, ela é apenas um monte de folha, uma atrás da outra. E ela só vai se tornar viva quando os professores, em conjunto, decidirem com autonomia que uso vão fazer dela e de que forma. E a gente acredita que essa obra, ela vem no sentido de dar mais autonomia, de dar mais liberdade, de valorizar ainda mais o conhecimento específico de cada professor dentro da sua disciplina e o conhecimento que ele tem acerca da realidade em que ele está inscrito, que os estudantes dele estão também inscritos. É o seguinte, Cândido perguntou sobre as dificuldades, né? É uma pergunta importantíssima, porque como autores a gente conhece o livro, viu várias possibilidades e de repente a gente está achando mais fácil do que o colega que está lá na escola que vai precisar utilizar. Então, assim, é importante a gente falar sobre as dificuldades também, né? Porque tem uma escola real, né? Como eu disse, a gente não fez um livro para um professor de ciências humanas. Esse professor de ciências humanas não existe, né? Não existe e, ao meu ver, não deve existir. Quem existe são os professores de sociologia, de história, de geografia, de filosofia, né? E eles precisam dialogar, né? Então, acho que o maior desafio, dificuldade para o uso desse livro, real mesmo, é promover esse encontro. Que às vezes, né, os colegas trabalham em dias diferentes na escola. Então, eu acho que é legal se a equipe conseguir criar alguma forma de comunicação entre si. Porque é isso que a Juliana falou. O livro, ele permite um uso múltiplo, flexível, né? Os professores podem trabalhar mais ou menos separados, eles podem trabalhar em atividades conjuntas, podem trabalhar no primeiro ano só, no primeiro, segundo, terceiro, eles podem juntar as temáticas com outros assuntos que eles estão trabalhando nas suas disciplinas específicas. O livro é bastante flexível, então me parece que a maior dificuldade é conseguir estabelecer comunicação, né? E aí, criando essa comunicação entre os professores, o uso fica mais viável. Agora, eu acho que a gente trabalhou com alguns princípios muito importantes para ajudar o professor, né? De uma educação participativa. Se a gente acredita numa cidadania participativa, a gente também acredita numa educação participativa. Então, tem atividades em que os estudantes podem se colocar, podem fazer um resgate de suas memórias, de se encontrar com dados científicos, avaliar opinião pública. Vou dar um exemplo aqui, analisar slogans de campanhas eleitorais, né, para que eles possam perceber que existem sentidos sociais que estão por trás, que tem uma mensagem sendo comunicada ali, de análise de dados que estão disponíveis no site do IBGE, dados demográficos, análises que consideram
gênero, raça e classe, para que eles percebam, né, a interseccionalidade. Então, são várias possibilidades em que a filosofia, a geografia, a história, a sociologia podem se colocar, né? Então, eu acho que cada professor tem essa possibilidade, ou equipe docente tem a possibilidade de equacionar. Aí, só mais uma coisa. Eu acho que a gente fez um livro que é para uma escola real, uma escola brasileira, né? E ela é muito diversa, né? Essa escola brasileira, ela tem equipamentos, ela tem computadores, então tem atividade que é possível a utilização de equipamentos eletrônicos, mas a gente tem uma desigualdade educacional enorme, né? Tem a desigualdade tecnológica no Brasil está evidente agora com a pandemia, né? Então, esse livro também é possível para ser utilizado com estudante que tem caderno, folha de papel e caneta também, né? Então, essa flexibilidade no uso, ela é tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto de método, né? E quanto de instrumentos educacionais para se realizar o processo de aprendizagem. Nesse sentido que o Elias está falando, que esse livro é para uma escola real, para um professor real, para um aluno real, ele é para a gente lidar com a realidade. Porque a gente trabalha com as questões a partir da ideia de que é preciso uma visão geral sobre um problema para se desenvolver o senso de responsabilidade de cada um com as questões da sociedade. Se eu sou responsável apenas por uma tarefa, por ensinar os alunos a contar e a calcular, se alguma coisa no processo geral, educacional ou social dá errado, que responsabilidade eu tenho nisso, se esse processo falhou? A minha parte é apenas uma pequena parte. E quando a gente coloca a perspectiva da educação de uma maneira um pouco mais geral, quando a gente tem uma visão um pouco mais abrangente de tudo isso, de todas as áreas que estão aí relacionadas na hora de abordar e de olhar para esse problema, a gente democratiza o conhecimento e a gente responsabiliza mais as pessoas, alunos, professores, enfim, todas as pessoas da sociedade aí, e rompe com aquela história de que o conhecimento ele é acessível apenas para especialistas na área. Constrói uma cidadania mais eficiente. Todos somos capazes de ter uma visão geral de um problema, se nós nos dedicarmos a olhar para ele de uma forma mais abrangente. É lógico que todo mundo não vai ser especialista de tudo, mas não é sobre ser especialista de tudo, é sobre estar ciente da sua capacidade de aprender sobre qualquer coisa e de que é preciso que os conhecimentos eles estejam integrados para que se possa ter um entendimento sobre qualquer que seja o assunto. E acho que isso fortifica aí um elo de solidariedade na comunidade, com a cidade, com o país, com o seu concidadão. Eu não sou responsável só por uma parte, eu faço parte desse todo, porque eu tenho capacidade de entender esse todo. Então, quando a gente tira as disciplinas da caixinha e a gente olha para elas de forma integrada, a gente está contribuindo aí para a construção da cidadania real. E também a experiência de escrever essa obra, que colocou no mesmo balaio ali da tessitura da capa da obra, um sociólogo, duas professoras de matemática, uma jornalista, para conversar e debater temas da sociedade, se aproxima muito da realidade que os professores vão enfrentar. Então, é um desafio real. Como a gente conversa, quando a gente conversa, mas a partir dessa conversa é que o trabalho se torna nosso e que ele vai
acontecer na sala de aula também. Então, acho que, como o Elias disse, o grande desafio é o diálogo, é tornar esse diálogo possível dentro da escola. O diálogo entre pessoas, são as pessoas que vão conversar. E o diálogo também com os estudantes. Por quê? Porque todas as propostas de trabalho, da maneira como o livro foi organizado, elas partem sempre do conhecimento prévio do estudante, não só para saber de onde a gente tem que partir, mas também para saber o que o aluno sabe e o que precisa ser reconstruído, ressignificado, e para que a variedade de conhecimentos tenha espaço na sala de aula, porque o que um sabe e o que o outro sabe, como cada um sabe, ele tem muito a ver com o lugar de onde ele veio, as experiências que ele teve. Então, eu acho que essa é a característica importante, uma das características importantes, a necessidade de diálogo entre todos. Eu acho que tudo isso que vocês falaram, né, entra um pouco até na questão do próprio aluno poder ele ser o mais ativo na educação, ao mesmo tempo com os temas se relacionando, acho que ele acaba até absorvendo melhor o que está sendo passado para ele, né, então acaba sendo um novo modo de ensino, acho que tende a agregar bastante para a educação brasileira como um todo, né. E, enfim, eu queria aqui agradecer muito a presença de vocês dois, Juliana e Elias, aqui na nossa conversa. Também agradecer ao Leandro e ao Cândido pelas perguntas e os apontamentos que eles acabaram fazendo aqui durante nossa conversa. Então, muito obrigado aos dois pela conversa aqui, pela presença, e também ao Leandro e ao Cândido. Felipe, sou eu que agradeço essa oportunidade de discutir esse diálogo entre matemática e ciências humanas. E para mim fica um pouco isso, né? É mão na massa, né? É pegar esse livro e colocar ele nas escolas de forma que a gente possa gostar muito mais de matemática e possa gostar muito mais de ciências humanas, né? Obrigado a Juliana, obrigado ao Elias por todas essas contribuições. Eu também quero agradecer a presença de vocês dois, foi muito legal a conversa, eu acho que foi muito importante. Cândido, Felipe também, pelas contribuições, e, enfim, eu deixo agora a palavra com os dois para eles fazerem as considerações finais. Então, gente, acabou rápido. Eu penso o seguinte, a gente está vivendo um momento muito difícil do país e do mundo, né? E que a gente tem visto os negacionismos se proliferarem. Eu tendo a pensar que a gente responde a esse cenário com mais ciência, com mais conhecimento. E esse livro é justamente isso, né? É o fortalecimento da ciência, de uma ciência que se encontra, que busca se fortalecer. Matemática e ciências humanas não são inimigas, são ciências que colaboram para a gente aprender mais sobre o mundo, viver melhor. E assim, se eu pudesse ter um livro desse quando eu estava na educação básica, nossa, minha vida com a matemática e provavelmente outros colegas das ciências humanas teria sido diferente, né? Então, eu acho que a gente está chegando com algo novo e que essa perspectiva de encontro ela se fortaleça, cresça cada vez mais em torno de uma luta mesmo, né? Por uma educação libertadora, de qualidade, inclusiva, que seja boa para todo mundo. Acho que é isso. E eu, na sala de aula, tendo que lidar com a nova base curricular, com o novo ensino médio, tinha duas posições para assumir. Ou a de ficar lá esperando, ver o que ia chegar de material didático, o qual eu poderia gostar ou criticar, ou me colocar na posição de quem ia fazer a proposta, de como eu ia, como eu vislumbrava o trabalho com a matemática, com as ciências humanas e sociais aplicadas, nessa nova perspectiva. E acho que a gente escolheu a segunda, já que a realidade da nova base está aí,
do novo ensino médio está aí, vamos construir aquele material que a gente acredita ser o melhor possível para fazer isso. E essa obra foi construída num caminho que a gente considerou justo com os professores e com os estudantes. Um caminho que colocasse a escola em diálogo com o mundo de hoje, que partisse do conhecimento do estudante, mas que respeitasse o conhecimento do professor. Dentro da sua própria área de conhecimento específico, mas também os seus conhecimentos pedagógicos de sala de aula. E é isso, a gente está convidando aí os professores a aceitar o desafio como nós aceitamos de lidar com esse novo material, com essa nova base, por esse caminho que a gente quis construir da forma mais justa possível, com todos os que vão estar vivendo isso daí. Acho que é isso. Tá certo, muito obrigado. Bem, convidamos vocês, ouvintes, para acessarem o nosso site, que é palabraseducacau.com.br. Assim vocês podem acompanhar as novidades da editora e acessarem nossas coleções didáticas aprovadas no PNLD 2021. Não se esqueçam também que os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Eu sou Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio do Palavras em Sala de Aula. Até mais!